Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos começar agora nosso último dia do módulo 5. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Para alguns, boa noite, para alguns, boa tarde, né? Que tem gente que fala 6 horas é da tarde, né? Mas boa noite ou boa tarde, não importa. Vamos hoje finalizar o nosso módulo 2, né? Da nossa oficina de tópicos em Libras, surdez e inclusão. E hoje nós vamos continuar um pouquinho daquela discussão que a gente começou ontem, que eu prometi que tinham 3 pessoas que estavam com a mão levantada ontem. Se elas já estiverem aí, por favor, já levantem a mão. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero trazer alguns recados para quem está inscrito aqui nessas oficinas, né? Bom, o primeiro recado que a gente tem para dar é o seguinte: a oficina da semana que vem de prevenção ao uso de drogas não vai poder acontecer na semana que vem, tá? Então, por causa desse problema que houve um imprevisto, a gente vai antecipar o módulo 3 de Libras. Então, gente, olha o lado bom, semana que vem vocês vão estar comigo de novo. Coisa boa, né? Vamos semana que vem mandar bala no módulo 3, então a gente já vai antecipar esse conteúdo. Segundo recado que eu tenho para vocês é o seguinte: na semana que vem, por ser a semana do Réveillon, pela data e tudo mais, pela questão da organização, a gente vai fazer as aulas com 30 minutos a mais, tá? Então, as nossas aulas da oficina vão ser de segunda a quinta, de 18 às 20h30. Então, ao invés de começar às 18h30, que é o horário que a gente começa normalmente, a gente vai começar às 18h, mas vai encerrar às 20h30, certo? De 6 às 8h30. Por quê? Completam-se as 10 horas em 4 dias e na sexta-feira, dia 30, a gente não tem aula. Fica todo mundo liberado aí. Quem quiser viajar, quiser pegar a estrada, não vai interferir ninguém, né? Não vai atrapalhar ninguém. Outra questão é que quem estiver inscrito no módulo 3 deve permanecer no mesmo grupo. No mesmo grupo que tiver, fica, não sai do grupo, tá? Então, quem estiver inscrito no módulo 3 da nossa oficina deve permanecer lá no grupo, não sai. E, perto do final da aula de hoje, como é o nosso último dia, será liberado um formulário de avaliação nos grupos. Então, por favor, entrem nesse formulário, preencham, porque eles contribuem para que a gente possa melhorar os cursos daqui para frente, né? A gente consegue melhorar e adaptar de acordo com o que vocês apresentam para a gente nesses formulários de avaliação. Combinado? Ok? Ótimo. Sobre as listas de presença, todo mundo já sabe, eu não preciso responder, né? Ou repetir. Todo mundo sabe que ela é apresentada 2 vezes em horário aleatório. Ponto. Ok? Então, vamos então dar sequência a esse nosso último dia. E nós temos muitas coisas para fazer. A gente vai fechar ainda aquela questão das atividades que eu tinha feito uma proposta para ontem, mas a gente entrou numa discussão tão importante que eu achei melhor a gente manter aquela discussão e entrar hoje, retornar. É bom que dá uma refrescada na cabeça, a gente volta e já tira as dúvidas que ficaram em relação aos advérbios. Combinado? Como eu tinha falado, ontem 3 pessoas levantaram a mão para falar, mas por causa do tempo a gente não conseguiu. Essas 3 pessoas vão querer falar, vão querer voltar naquela discussão ou vocês preferem deixar para o final? Não? Ninguém se manifesta? Ninguém levanta a mão? Maria José, pode falar. Boa noite. Boa noite. Semana que vem, não é nada sobre a aula. Eu só gostaria de saber o seguinte: a semana que vem, a gente vai começar às 6 e terminar às 20h30, é isso? Isso, começa às 6 e vai até 8h30. Esse horário ele fica meio complicado para eu poder assistir, porque é o horário que eu estou saindo do trabalho. Teria como eu assistir, dar a presença e assistir ele pelo YouTube?
Olha, a lista de presença, ela sempre é lançada na turma. Em último caso, você chega um pouco atrasada, como já é o horário do curso mesmo, e como a gente fala, a gente lança a lista de chamada 2 vezes, você só precisa assinar uma vez. Tá? Você não precisa assinar as 2 vezes. Entra, e se for o caso, depois rever essa parte inicial que você perder e tudo mais. Mas sobre essas questões administrativas, eu vou pedir para você entrar em contato com os administradores dos grupos, que eles vão saber responder melhor do que eu. Ok? Tá bem, obrigada. Marquinhos, seu microfone. Oi, boa noite. Eu vou deixar para o final. Ótimo. Jussara. Professora, eu me inscrevi lá no começo do curso, mas só hoje que eu consegui o link para entrar, tá? Então, é a minha primeira aula. Entre em contato com os administradores para você conversar com eles, pode ser? Ok. Não, tá bom. Então, pessoal, vamos dar sequência, então, ao nosso conteúdo, tá? A gente vai trabalhar aqui, como a gente falou, a gente tem algumas atividades e depois a gente tem mais algumas discussões que são muito interessantes, que eu acho válido trazer, porque a gente já introduz o conteúdo da semana que vem, tá? Eu quero deixar uma mensagem para vocês começarem a refletir, pensar, quem sabe conseguir pesquisar algo, porque a gente já vai entrar em outros aspectos sobre isso também na semana que vem, no nosso próximo módulo. Então, vamos começar a nossa atividade hoje com um treino. Ontem, a gente aprendeu como funciona essa questão dos advérbios na língua de sinais, certo? Vamos lá, ó. Advérbio de afirmação e negação, advérbio de intensidade, advérbios de modo e os advérbios de tempo. Por que os advérbios de tempo? Porque, como a gente viu, a marcação de tempo na língua de sinais, ela acontece através do uso de advérbios de tempo, não uma marcação no verbo como acontece no português. Certo? Certo, né? Então, hoje a gente vai fazer um treinamento rápido. Como? Primeiro, eu vou abrir as frases, eu vou mostrar para vocês como essas frases poderiam ficar. Eu e Daniel vamos fazer aqui um bate e volta nas frases, como elas poderiam ficar em língua de sinais, tá? E aí, quem quiser repetir, fique à vontade para copiar e sinalizar junto comigo, certo? Depois disso, eu vou fazer uma atividade com vocês e aí eu vou precisar da participação de vocês mesmo. Tá? Porque aí vocês vão ter que criar, como a gente fez das outras vezes. Vamos começar a criar frases, começar a entrar em contato com a estrutura, para a gente poder trazer essas informações aqui na língua de sinais. Combinado? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas frases que possuem alguns tipos de advérbio, tá? Então, eu peguei uma frase para cada tipo de advérbio ali, para a gente utilizar na língua de sinais. Como que essas frases seriam organizadas? A gente já viu que a posição que o advérbio vai ser colocada na frase, ela se torna muito flexível em alguns casos, principalmente quando a gente fala em relação ao advérbio de tempo, tá? Mas a gente precisa entender que ele é uma marcação determinada, ok? Então, olha só, lembrando, as frases que eu estou apresentando aqui para vocês estão em português. A gente vai apresentar essas frases em língua de sinais. São estruturas diferentes. Então, vão acontecer coisas, por exemplo, vão ter determinadas palavras aqui que a gente vai ver que tem no português e que elas não vão ser feitas na língua de sinais. A ordem pode ser diferente. Por quê? Por que isso tudo acontece? Porque, como a gente já tem visto desde o nosso primeiro dia de aula, a língua de sinais e o português têm estruturas completamente diferentes, certo? Então, vamos lá. A primeira frase é a seguinte. Posso fazer eu? Eu estudei aqui até os 12 anos. Ou seja, a gente tem um advérbio de lugar, né, que é o aqui. Então, como que eu faria em língua de sinais? Então, ó, estudar aqui, porque subentende-se que a pessoa está no lugar onde ela estudou, né? Estudar aqui até idade 12, certo? Ok?
Eu poderia fazer de outra forma também. Até idade 12, porque se eu faço idade 12, eu já sei que são 12 anos. Então, até idade 12, estudei aqui. Ok? Tranquilo? Segunda frase. Dani, faz pra gente. Tudo parecerá melhor amanhã. Amanhã. O advérbio de tempo, marcação de tempo. Tem outro jeito de fazer, Dani? Tudo parecerá melhor amanhã. A posição do advérbio não interfere no significado, tá? Ela vai trazer a noção de tempo. Terceira frase. Eu que vou fazer. Falou lentamente para que todos entendessem. Então, o que é o falar lentamente? Falar devagar. Então, o que eu faria? Então, ó, falar ou falar, tanto faz. Devagar, lentamente, para todo mundo entender. Para que todos entendessem. Tranquilo? Quarta frase. Vou decididamente cumprir minha promessa. Dani, vou decididamente cumprir minha promessa. Decididamente é com certeza, né? Um advérbio de afirmação. Viu? Então, ó, vou decididamente, com certeza, vou cumprir minha promessa. E eu posso inverter. Vou cumprir minha promessa com certeza. A mudança também não vai mudar o significado da sentença. A próxima frase. Eu que vou fazer. Ele nunca se esqueceu das palavras da sua avó. Então, ó, um advérbio de negação, né? Ele nunca se esqueceu das palavras da sua avó. O que eu faria? Então, ó, vovó, dele, ó como é a estrutura na língua de sinais. Vou falar como ficariam os sinais na língua de sinais. Dele, vovó, explicações, né, ou orientações, ou o que ela explicou, ou seja, as palavras dela, eu já gravei, ele já gravou. Não esqueceu nunca. Ou seja, esquecer nunca, nunca vai esquecer. Então, a língua de sinais, ela nos permite flexibilizar essa ordem para deixar a informação mais clara. Eu não preciso obrigatoriamente seguir a ordem que está no português. Ok? Penúltima frase. Dani, faz pra gente. Poderemos, talvez, esperar mais um minutinho, alguns minutinhos. Pode, talvez, espera pouco minuto. Pouco tempo, pouco minuto. Pode esperar mais, né? Tá. Pode, espera, talvez. A posição do advérbio, ela é muito mais flexível do que qualquer outra palavra, qualquer outro sinal. Pessoal, vamos todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer o registro da nossa aula. Enquanto isso, a gente continua aqui com a nossa explicação. Vamos lá, todo mundo abrindo as câmeras. E vamos seguir. A última frase traz um advérbio de intensidade. Aí a gente já tem uma situação diferente. Lembra que eu falei para vocês que poucas são as vezes que a gente usa um sinal para o advérbio de intensidade? Geralmente a intensidade ela é dada como? Através das expressões e algumas vezes da repetição do sinal, a reduplicação. Então, olha só, a frase é a seguinte: eu vi que ele estudou muito para a prova. Como que eu faria essa frase em língua de sinais? Que é o quê? Eu percebi. Eu percebi. Esse eu vi tem essa noção da pessoa perceber. Então, eu usaria assim.
percebi que ele estudou para a prova dele. Então, esse estudar, eu não preciso fazer estudou muito. Quando a gente usa estudar muito, comeu muito, a gente está respeitando a estrutura do português. Não necessariamente da língua de sinais. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo bem? Ficou clara essa questão dos advérbios? Ficou? Ótimo. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês criarem, tá? Todo mundo sabe aí, a gente tem das aulas de ontem, provavelmente o pessoal anotou e tudo mais. Eu não tenho como juntar todos os advérbios numa página só, para deixar aqui de cola, né? Porque são muitos. Mas o que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer agora uma breve atividade. Mas é aquela breve atividade que eu quero a participação de muita gente, tá? Hoje é um dia para a gente botar a mãozinha para balançar. Então, eu quero vocês fazendo para a gente entender como é que isso funciona. Beleza? E eu não quero só as pessoas que já fizeram curso de Libras, não. Quem está fazendo a primeira vez aqui, eu também quero aparecer. Não é assim que a gente vai aprender. Beleza? Qual é a nossa atividade? Como reclamaram que 3 minutos era pouco para criar 3 frases, eu vou dar 5 minutos. 5 minutos para vocês pensarem em 3 frases. Não precisa, gente, nada exorbitante, enorme, grande. Não, frases simples, frases curtas. Mas que usem advérbio. Advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de intensidade, qualquer tipo de advérbio, tá? Mas que tenha advérbio na sentença. Não pode ser o mesmo advérbio nas 3 frases, nem a mesma categoria. Ah, não, vou pegar 3 advérbios de tempo e vou fazer a frase. Não, eu quero um de cada, tá? Então, vocês vão criar 3 frases, eu vou dar 5 minutos. Quem quiser participar mostrando a frase aqui pra gente ir ajustando, para ir entendendo como é que funciona, levanta a mãozinha, que aí a intenção é participar. Eu vou dar 5 minutos. São 18 e 19. Diego, bota aí pra gente 5 minutos na tela. Vou botar 5 minutos na tela. Acabando os 5 minutos, a gente volta e começa a apresentação. Eu quero muitas mãozinhas levantadas. 3 frases, viu, pessoal? 3. Ok? Sabe sim, eu tenho certeza que você sabe. Vamos lá. Quem quiser participar, lógico, não vou obrigar ninguém a participar, gente. Eu não vou chamar ninguém de forma aleatória. Quer participar? Usa a ferramenta do Zoom aqui, levanta a mãozinha. Vai aparecer aqui uma fila de pessoas com a mãozinha levantada e aí eu vou chamando um por um. Combinado? Assim que o Diego colocar aqui, ele já pode lançar que tá valendo. Certinho? Pode soltar o tempo. 5 minutos, gente. 3 frases com advérbios diferentes. Pode soltar o tempo, Diego. Pessoal, o cronômetro tá rodando aí. A gente botou 4 minutos aqui porque demorou um pouquinho para ele começar, tá? Então, a gente ainda deu mais um minutinho aí de crédito. Para quem entrou agora, que chegou um pouquinho atrasado, a atividade é: vocês vão criar 3 frases que usem advérbios. Mas esses advérbios têm que ser de categorias diferentes em cada frase. Não precisa ser frase grande, só frases curtas, ok? Pode fechar. Vamos lá, pessoal? Vamos começar a apresentação. 5 minutos deu tempo de criar as 3 frases simples? Deu tempo de criar e treinar? Deu. Deu tempo, gente. É difícil? Mas é o que eu falo, gente. Quando fala assim, prova, a gente esquece tudo que a gente aprendeu. Assim, atividade. Mas é só assim também. Às vezes eu tô dando aula, se eu não anotar o exemplo, na hora da aula eu vou falar assim, caraca, eu devia ter anotado, porque não vem o exemplo na cabeça. É sempre assim, relaxa. A gente vai dentro do que a gente conseguiu. Aqui é o momento pra gente fazer a interação. Primeira pessoa que eu vou chamar vai ser a Luciana Lima. Abre sua câmera e vamos ver as frases que você fez. Fez 2?
Ok, não tem problema, não tem problema. Primeira. Viu? Advérbio de intensidade. Certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, onde está a intensidade? Na expressão, ó, comer, comer muito. Eu quero amanhã. Tranquilo? Boa, Luciana. Segunda frase. Então, aqui é um advérbio de? Escreve aí, gente. Infelizmente a gente traz na negação, né? Dinheiro não tem, eu também não. Precisando. O sinal para triste... Então, aí vem a questão. É o sinal usado para triste. Mas, a depender do contexto, ele pode funcionar como um advérbio de negação, como infelizmente, né? Por quê? Quando eu falo infelizmente, significa que eu tô falando é uma pena, é triste. Então, funciona da mesma maneira, ok? Obrigada, Luciana. Agora, a Sângela. De novo, tenta subir um pouquinho o telefone assim para eu conseguir ver você de frente, porque senão as mãos tampam um pouquinho. Tá bom, tá bom. De manhã, aprender, na frente da boca, sábado. Sábado. Dormir. Hora 9 da manhã. E o advérbio? Amanhã. Amanhã, tá certo. Então, ou seja, no sábado você vai dormir até 9 horas da manhã. Meu sonho, gente. Meu sonho. Tenha filhos, falaram pra gente. Tenha filhos. Dorme até meio-dia, mas no dia que pode dormir, acorda às 6 da manhã. É assim. Segunda frase, Sângela. Todo dia é dia de estudar Libras, é isso? Tá, como que a gente faria essa frase? Todo dia é possível estudar Libras. Estudar Libras. Boa, todo dia, marcação de tempo. Terceira frase. Dia a dia. Abre seu microfone para eu poder ouvir o que você vai falar. Domingo.
Domingo. Domingo. Roda para dentro. O contrário, o movimento. Contrário. Isso. Domingo. Domingo. Vou à igreja. Dia? Isso. Domingo, dia? Ó, Como assim? domingo. Eu colocaria assim, domingo, aí é dia Por que o dia? de ir à igreja. Domingo, dia. Olha o sinal de dia. 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 Aí não precisa ser aquele Domingo. específico, né? Não. Domingo, dia e igreja. A igreja. Obrigada, Sângela. Agora é Sara. Eu tô vendo, Sara, eu tô vendo só o seu rosto, não consigo ver os sinais direito. Ah, melhorou. Eu viajar Brasília 5 da manhã, certo? Só uma coisa que eu tenho para falar. Advérbios não, perdão. Pronomes possessivos e pronomes pessoais. Quando eu quero dizer eu aponto. Porque se eu coloco com a mão inteira é possessivo, é meu, tá? Então a gente faz assim, eu. Segunda frase. Eu vou ao mercado terça-feira? Ótimo. Advérbio de tempo. Terceira. Hoje eu acordei 8 horas da manhã. Ótimo, obrigada. Mas tá todo mundo fazendo dentro da mesma categoria, gente. Tinha que pegar categorias diferentes. Só tempo não, vamos fazer as outras. Leonardo. Eu trabalhar? Mercado, ó. A configuração é essa daqui. Mercado. Não é o L, é o Y. Mercado. Eu fui no mercado lá no passado? Ontem? Ontem. Ontem. Se eu faço isso aqui, ó, é há muito tempo atrás. Então, ó, isso aqui é há muito tempo atrás. Ontem. Isso. Segunda. Você no monitor? Na tela? Abre o microfone, vamos lá, que é momento para a gente entender como é que funciona. Habilita o microfone, senão não te escuto. A prova. Prova. As Você duas mãos assim. Estudou Prova. muito? Para a prova. Ó, mão aberta. Mão Aberto. aberta. Mão aberta. Mão aberta. Aí você vai pôr assim
com distância, aí você mexe a mão assim, prova, prova. Você Aí, seguinte para prova. isso, você prova. Tá. Certo? Terceira. Ah, eu Bota a expressão. Aqui a gente não repete. O Hã? amor tem um movimento só. Tá. Então a gente faz, Tá bom. intensifica na expressão. Ótimo. Eu, curso, amei. Tipo, gostei muito. Perfeito. Obrigada, Leonardo. Agora, Jaqueline. Bom? Boa noite. Primeira frase. Daniel, irmão. Prova ontem. Ou seja, o irmão Daniel fez uma prova ontem? É isso? Viu, Dani? É teu irmão. Tá sabendo, hein? Tá sabendo. Segunda. Professora chegou atrasada para o curso. Ou começou o curso atrasada. Ok. Terceira. Mentira, nem atrasei. Terceira. Perceber, né? Cachorro dormiu. E o advérbio? Ah! Tudo bem. Essa eu deixo passar. Obrigada, Jaqueline. Agora, Elidiane. Você tem que abrir sua câmera. Tudo bem. Elidiane, enquanto você vai colocando a bebê, eu vou chamando a próxima. Aí eu chamo você, ok? Débora. Eu estou estudando muito hoje. Você não precisa fazer o estou, pode tirar ele. Eu estudando muito hoje. Ótimo. Segunda. Eu adoro, tipo, gosto muito de comer. Ótimo. Terceira. Esqueceu? Tudo bem, não tem problema. Obrigada. Elidiane, agora sim. Primeira. Agora, eu moro perto da igreja. Certo? Advérbio de lugar. De lugar e de tempo, hein? O de agora e o perto. Boa. Segundo. Minha esposa? Marido. Comprou um carro verde. E cadê o advérbio? Ah, hoje. Tá. Senão eu ia perguntar, botou dois na outra e deixou uma sem.
Terceira frase. De novo. Calma. Pedi desculpa há muito tempo atrás? Isso? Ok. Obrigada, Elidiane. Gabriel de Lima. Pode fazer, primeira frase. Comi muito durante um mês. Uou! Segunda. Certamente eu vou viajar. Para onde? Lá? Depois? Semana que vem. Ah, aí sim. Certamente eu vou viajar semana que vem. Ótimo. Terceira. Eu esqueci que o dia hoje... É porque o nome tampou. Faz um pouquinho mais para cima os sinais, assim, que tá cortando aqui, assim, embaixo você. Eu tô vendo assim. Esqueci dia hoje. Eu? Nunca. 2 dedos. Nunca. Nunca. Nunca esquecerei o dia de hoje, é isso? Ótimo. Certinho. Obrigada, Gabriel. Agora é o Adenilson. Aí ele levantou. Sentou. Foi na hora que eu chamo ele, sai. Adenilson, é você. Adenilson, é você. Vamos lá, primeira. Vou estudar depois do almoço ou depois almoçar? Depois do almoço. Tá, então vamos inverter. E eu não vou. Olha só. Quando a gente tem esse verbo ir, que é só... Se você vai sair daí para ir para outro lugar estudar, é uma coisa. Mas geralmente a gente vai assim, eu estudar. Já indica que você vai estudar. Eu estudar. Como é depois do almoço, a gente inverte. A gente faz almoço depois. Porque se eu... Na língua de sinais, eu tenho essa questão. Por exemplo, se eu faço eu estudar, almoço depois, a impressão que dá é o seguinte, eu vou primeiro estudar e depois que eu vou almoçar. Quando a gente inverte, eu almoçar, ou eu estudar, almoço depois, quer dizer, né? Eu estudar, almoço depois. Significa que é depois do almoço. Se eu inverto, coloco depois almoço, parece que eu vou estudar e só depois que eu terminar de estudar que eu vou almoçar, entendeu? Eu confundi tudo ou deu para entender? Precisar eu volto a fita e explico de novo. Deu para entender? Quer que explica de novo? Tá. Antes de explicar de novo, que aí a gente organiza. A lista de chamada está sendo liberada agora no chat. Entrem, vocês têm 5 minutos para acessar a lista e assinar, ok? Essa é a primeira vez que ela vai aparecer. Voltando à explicação. Se eu faço, eu vou estudar, eu estudar, depois almoço,
A impressão que dá é o seguinte, eu vou estudar e depois que eu estudar eu vou comer. Tá? Se eu fizer eu estudar, almoço depois, aí dá para entender que eu vou estudar depois que eu comer. Primeiro eu vou comer e depois eu vou estudar. Entendeu? Ótimo. Segunda. Eu andei devagar, né? Demoradamente. Demoradamente. Boa. Terceira. Até sábado eu vou trabalhar porque tem aula de Libras. Não? Então vamos lá. Até rápido. Abre o microfone, vamos entender. Não liberou ainda não. Aí, Agora sim? agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. A frase seria: cheguei rápido no trabalho porque tem aula de Libras. Cheguei rápido do trabalho. Se você chegou do trabalho, você chegou aonde? Não, Em seria cheguei casa. rápido. Não, só para a gente organizar a frase, calma aí. Isso, Se a gente isso. está falando cheguei do trabalho, significa que você chegou aonde? Chegou em casa, né? Então, ó, Não chegar cheguei no. no trabalho. Você está no trabalho. Tá, então tá certo. Ó, aqui é até. Ah, Chegar. Bate a lateral da mão aqui, ó. Chegar. Cheguei, trabalho, rápido, né? Cheguei rápido no trabalho, porque tem aula de Libras. Perfeito. Obrigada. então, ao invés desse, né? Esse é até. Aham. Cheguei. Isso. Cheguei. Perfeito. Ok? Por nada. Obrigada, Denilson. Agora vai ser a Jussara. Hoje, dormi pouco. Ótimo. Segunda. Meus vizinhos falam alto. Gritam. Boa. Terceira. Então, a terceira eu não sei falar. Ó, não sei. Peraí que eu vou Eu botar queria- o fone para eu te ouvir, que eu não tô te ouvindo. Terceira Eu frase. fiz uma frase aqui, mas eu não sei falar ela em Libras. Então vamos tentar junto. Tá. Casa. Eu. Né? Casa, eu. Eu vou falar estrutura de língua de sinais, não é português. Relaxa. Vai fazendo sinais que a gente vai tentar criar a frase. Casa, eu. Moro. Pois é, moro. É o Moro? mesmo sinal de casa. Tá. Eu moro. Alugada. Não é alugada, mas como que é Então você alugada? vai fazer assim: minha casa alugada. Como que é alugada? Minha, ó. Uma mão é assim, a gente vai fazer esse movimento. Como se estivesse dando um peteleco. Não, ó. Encosta parte do dedão na unha. Faz uma bolinha. Isso. Só que os dedos abaixados. Isso. Aí você abre e fecha. Abre e fecha. Alugada? Isso.
Aí a outra mão é assim, ó. Peraí. A outra mão é assim. Aí a gente coloca a bolinha aqui, na parte de cima. Arrasta, abrindo. Alugar. Abre os dedos. Aquele movimento que a gente aprendeu a fazer. Isso. Alugada. Sim. Isso. Então, o que você vai fazer? A casa que eu moro é alugada, você vai fazer o seguinte. Minha casa alugada. E é caro. Como que é Caro. caro? Isso. Caro. Caro. Ok? Ok. Obrigada, Jussara. Agora vai ser a Gabi. Pode fazer, Gabi, tô te vendo. De madrugada você comeu hoje? Não? Então vamos lá. Quer abrir o microfone? Quer abrir o microfone para eu te ouvir? Então vamos lá. Como faz o já, professora? Como faz o quê? O já, já. Já? Já. Já. É só o punho assim que a gente mexe, ó. Já. Isso. Já comi hoje. Ótimo. Perfeita. Segunda. Amanhã vou ao mercado. Você usou o comprar, né? Quê? Foi isso? Amanhã Sim. vou ao mercado? Uhum. Perfeito também. Terceira. Comi chocolate. Ótima, ótima. Hoje comi chocolate. Muito boa. Parabéns. Obrigada, Gabi. Márcia Edilene. Márcia? Não, vamos pular. Quando ela voltar, a gente vê. Maria José. Vamos lá, primeira frase. Falei. Estudar muito, mas não consegui. É isso? Não consegui? Liga aí o microfone que a gente tenta entender. Vamos lá. Não consegui? Nota? Nota. Boa nota. Boa, ó, nota. Ah, é assim? Que o outro Nota. sinal tinha aprendido assim. Eu conheço que quando a gente faz assim, é tipo, com a mão assim é 0. Tomei 0. Então, pois é. Talvez tá. eu confundi com essa. Não, boa nota, não tirei 0, né? Não alcancei boa nota. Então é isso. Mas então, boa 0. nota é assim. Boa nota. Boa nota. Isso. Tá. Ok. Segunda. Come muito, depois deu uma enorme dor de estômago, né? Eu fiquei ruim. Enjoada. Enjoada, muito Deus boa. do céu. Terceira. Aprendendo eu esqueci, prof. É assim? Aprender. Ah, sim. Aprender. Aprendendo muito com este. Aí, curso eu também não sei. Curso. Curso? Isso. Uhum. Aprendendo muito, então. Repete aqui, põe uma intenção. Curso. Perfeito. Com este eu falo assim ou só curso Não, mesmo? só curso. Tá. Obrigada, Maria José. Eu que agradeço. Agora vai ser... Márcia, você voltou? Márcia Edilene? Não? Então vai ser Edines. Vamos lá, primeira.
Ela já voltou, sim, a Márcia já está aí. Márcia, já passo a palavra para você, depois da Edines, tá bom? Então, ontem estudei e estava difícil. É isso? Ótimo. Segunda. Eu moro aqui e liga o microfone para eu poder te ouvir. Eu moro região Nordeste. Nordeste, ó. N e a mão. Nordeste. Só o N subindo é norte. Imagina que o mapa do Brasil está na sua frente. Então, a gente tem... O Nordeste é em cima, mas é no canto. Então, a gente faz N e a região aqui. Ok? Eu não preciso fazer esse região. Eu posso fazer só assim. Eu moro Nordeste. Eu fiz só assim porque uma professora surda aqui no meu estado me ensinou assim. E ela é surda. Ok, eu vou pesquisar essa variação, mas eu sei que se a gente faz só o N, é norte. Nordeste, a gente precisa botar a localização, senão fica confuso. Pronto, precisa fazer assim e Sobe assim. e vai pro lado. Agora, a região, assim, você nem precisa fazer antes. Você pode fazer assim, eu moro Nordeste. Já sabe que é a região. Ok. Terceira. Esqueci, professora. Não tem problema, não. Obrigada, Edines. Vamos lá. Márcia. Márcia Edilene. Tudo bem? Você consegue só virar um pouquinho para a luz não ficar de trás assim, que aí a gente consegue te ver, senão fica muito escuro. Melhorou. Vamos lá, primeira frase. Fez duas? Ok, não tem problema. Missa, tá, pessoal? Para quem não conhece, missa, Natal, amanhã, ou seja, eu vou à missa de Natal amanhã, certo? Segunda. Eu também. Mês de dezembro, trabalhei muito. Excelente. Obrigada, Márcia. Agora é a Nayara. Vamos lá. Primeira. Hoje, academia, eu fui. Ótimo. Hoje eu fui para academia. Perfeita. Segunda. Meu amigo vai muito? Fala muito. A mão. Peraí. Tá. Eu Pronto. queria saber falar. Tem dois Fala, sinais é assim que você ou é pode assim? fazer. Você pode fazer fala muito, aí você só repete e põe a expressão, não precisa usar esse aqui. Não precisa fazer assim. Fala Tá. muito, ou então fala muito. Terceira. A terceira. A terceira eu vou comentar depois, eu quero tirar uma dúvida, tá? Ok. Surdo ontem. Da formatura? Canudo da formatura? Garrafa, seria assim? Garrafa, o quê? Chutou. Tá, aí a gente põe assim, garrafa, chutou. Você pega a garrafa e chuta. Ah, Você não tá. faz o chutar separado, a gente localiza. Tá, agora minha Garrafa. outra questão seria, porque como eu Sim. coloquei ontem, o surdo chutou a garrafa, a ordem, primeiro seria o ontem ou o surdo, como eu fiz?
Tanto faz. Tanto faz. Geralmente o advérbio de tempo ele tem uma posição muito flexível. Então, em qualquer lugar que você coloque ele na frase, ele vai fazer a marcação temporal da mesma forma. Tá bem. Obrigada, Nayara. Marquinhos. Abaixa que eu preciso ver você. Eu tô vendo só um pedacinho do... Isso! Vamos lá, agora faz para mim 3 frases. Você vai conseguir fazer as frases? Não? Então tá. Daqui a pouco... Você quer comentar, né? Né? Daqui a pouco eu chamo você então, combinado? Pode abaixar a mão que daqui a pouco você levanta de novo. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Te espero daqui a pouco. Cristina de Oliveira. Cristina? Não? Rod Nogueira. 3 frases. Liga o microfone, senão eu não vou conseguir ouvir você falar. Você está falando? Porque eu não estou te vendo sinalizar ainda. Isso, então abaixa só um pouquinho assim para eu poder ver você direito. Que eu estou vendo mais o seu rosto. Não, subiu mais. Eu estou vendo mais o teto do que... Isso. Assim, perfeito. Vamos lá. Ótimo. Eu trabalho muito longe da minha casa. Perfeita. Segunda frase. Hoje eu tô bem, mas semana passada não. Não estava. Ótimo. Terceira frase. Ano passado, eu fui para o hospital com Covid. É isso? Ótimo, muito bem. Obrigada, Rod. Débora Santana. A reação sua foi ótima. Vamos lá. Oi, professora, boa noite. 3 frases. Espera aí que eu não estou te ouvindo, não. Pode falar. Não, boa noite. Eu Boa me noite. assustei. Vamos lá. 3 frases. Ontem eu fui passear no shopping. Ótimo. Segunda. Gosto muito de doce, principalmente chocolate, né? Eu também. Tamo junto. Terceira. Minha amiga
Vem, ó, vem não, assim a gente está chamando. Vem minha casa no Natal. Muito bem, obrigada. Agora a Cristina, Cristina de Oliveira. Boa noite. Vamos lá, primeira frase. Abaixa só um pouquinho o seu celular assim, que eu tô vendo mais o teto, aí eu não consigo ver você sinalizar muito. Isso. Eu trabalho no hospital. Cadê o advérbio, mulher? Não tô te ouvindo, o áudio está fechado. Então você tem que colocar o seguinte: eu trabalho muito. Repete e muda a expressão. Trabalho muito no hospital. Ótimo. Segunda. Amanhã vou para casa. Perfeita. Terceira. Hoje eu queria dormir. Perfeita também. Obrigada, Cristina. Agora, Ana Luso. Ana? Oi. Oi? Oi. Ah, Oi. achei que você estivesse falando comigo só. Vamos lá, 3 frases. Primeira. Hoje. Peraí, que eu tomei aqui. Peraí, Calma. deixa eu pensar. Hoje foi nosso último dia na escola. Não precisa fazer aqui. Aqui é fazer. Esse aqui é fazer. Hoje foi o último dia da escola. Hoje, o último dia da escola. Ok. Ótimo. Segunda. Hoje, à tarde, tivemos uma reunião com a direção. Assim? Direção. Diretor? Ótimo. Para baixo. Para cima é Deus. Para baixo é direção. Verdade. Terceira. A terceira é: amanhã vou para casa da minha família. Perfeita. Perfeita. Sim. Obrigada, Ana. Obrigada. Agora mais 2 pessoas só e a gente encerra, que são as 2 últimas que estão com a mão levantada aqui. Karine. 3 frases, vamos lá. Primeira. A roupa que eu comprei muito cara. Excelente. Segunda. No passado, meu filho era bebê. Hoje é adolescente. Perfeita. Terceira. Corri muito para casa para treinar Libras. Excelente, excelente. Obrigada, Karine. Agora a última, Simone. Boa noite. Perfeito. Aprender Libras é difícil, mas desistir, jamais. Nunca. Excelente. Segunda.
Da minha cidade até o Amazonas? O Acre? Mas, começa aberta e depois fecha. Começa aberta e depois fecha. Isso. Minha cidade até o Acre é muito longe. Perfeito. Terceira. Hoje almocei muito rápido. Excelente. Obrigada, Simone. Então, pessoal, é através dessa prática que a gente vai pegando, tá? Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, de 5 minutos, só para a gente beber uma água, respirar um pouquinho e a gente retorna para ir até as 8. Combinado? São 19h12, 19h17 a gente está de volta. Vamos voltar, pessoal, vamos voltar. Galera, vamos entrar agora num momento que eu quero começar a preparar vocês já para os próximos módulos, né? Eu quero trazer várias reflexões para vocês que vão fazer a gente mudar realmente esse nosso conceito. A gente trabalhou na semana passada várias informações em relação à apresentação, características da surdez, o que é o ser surdo e tudo mais. Hoje eu trouxe 2 vídeos para vocês. E eu quero que a gente assista esses 2 vídeos, tá? Eu vou passar o primeiro, é bem curtinho. O segundo é um mini documentário, porque tem 7 minutos, é bem pequenininho, tá? O primeiro vídeo que a gente vai passar é uma poesia. Uma poesia que chama Orgulho Surdo, tá? Essa poesia, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é uma pessoa surda fazendo, tá? Não se preocupem, porque tem tradução. Ok? Ninguém vai ficar perdido, não. Se não tiver tradução, é porque não precisa. Não, essa poesia não tem tradução, mas ela não precisa de tradução, tá? Agora eu me confundi. Não, se ela não tiver tradução, é porque assim, eu tinha pego outra. Tem legenda? Tá, então é a que eu tô pensando mesmo. Ela tem uma legenda. Então, de qualquer forma, a gente vai conseguir entender do que ela está fazendo. Mas eu quero que a gente preste muita atenção no conteúdo dela mesmo. Não só nos sinais que ela está fazendo. Mas eu não quero que vocês assistam com o olhar de pegar vocabulário. Eu quero que vocês assistam com uma mente aberta para entender o que ela está dizendo no sentido de profundidade do conceito mesmo, do conteúdo mesmo, não dos sinais. Ok? Então, Diego, pode soltar a poesia, por favor. Um pedaço de fita. Setembro. Insígnia. Olhando para trás, nos remete ao nazismo. Grupos étnicos minoritários, homossexuais, deficientes, defeituosos, não interessam. Todos baleados e exterminados. Comunicação? Nenhuma. Mais um grupo a ser recluso. Tirem as roupas, ordenavam. Mal sabiam eles para onde estavam sendo levados. Com seus corpos nus, eram dirigidos a um lugar escuro e sombrio. De repente, algo começa a penetrar em seus corpos, entranhas, sufoca e morrem gaseados. Concluído o genocídio em massa,
Os corpos foram retirados sem vida da câmara de gás. Um a um, foram postos como gravetos em uma fogueira. Atearam fogo e assim concluíram a atrocidade. Fita, não mais insígnia, faço dela minha condecoração, orgulho surdo. Essa primeira poesia, pessoal, ela traz bem aquela reflexão do que aconteceu na época do nazismo e que, por incrível que pareça, ainda existe em alguns lugares esse tipo de atitude, tá? Em relação às pessoas com deficiência de uma forma geral. Mas antes da gente abrir para comentário, eu quero passar o outro filme. O outro filme já traz uma visão um pouco diferente, né? Ele fala sobre... Não sei se todo mundo conhece ou se já ouviu falar o Slam do Corpo, que é tipo uma batalha de rap, né? Tem o slam de falado, mas também tem um slam de língua de sinais. E é uma referência do slam, que é o Edinho, lá de São Paulo. E é tipo um documentário sobre como isso ajudou ele. Tá? Então, gostaria muito que vocês assistissem também. Tem um tema um pouco diferente, mas complementa um pouco essa questão da surdez em si. Pode soltar o vídeo. Não esperava chegar até onde eu cheguei. Foi uma sensação calorosa, de muita energia, 3 minutos para apresentar uma poesia, e eu me senti numa maratona. Quando eu era pequeno diziam mudinho, mudinho, mudinho. Por isso que a poesia, quando ela vem como um manifesto. Edinho? Eu? Não, meu nome é Edinho. Porra! Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, não precisam me responder. Por que tem que ser só focado para ouvinte, 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 ouvinte? O que me inspira, principalmente para poesia, é a história. Desde pequeno eu já fui tentando explicar o quanto eu não me sentia bem, as pessoas não me entendiam. E aí, quando eu me percebi quanto poeta, essas histórias, essas coisas que estavam dentro da minha cabeça me servem como referência. E aí, através da poesia, eu consigo falar coisas que antes falando, normalmente eu não conseguia. Então, para linkar com essa coisa de memória de passado, ele faz mais estendido o sinal de África. Entendeu? Então, ele fez a rima na Líbia. Agora eu entendi por quê. Aí a vovó aqui, lá na antiguidade da África, ela volta. Ela já sabia a emoção. Antes da serra e da barriga, já tinha feito um coração. Cara, que bonito isso, né? E ele faz a rima com a figuração de mão inteira. É muito lindo, é uma figuração só. É muito lindo. Foi muito difícil encontrar a minha dupla. Tem que ter uma preparação antes, tem que ter uma troca, e as duas pessoas precisam estar abertas para que isso aconteça. Você precisa ter empatia para criar uma dupla, você precisa conhecer um pouco do outro e fazer trocas para que a poesia aconteça. Já tinha feito. Já tinha. Acho que você pega agora. Nossa, vem do coração aqui, ó. E põe o coração no quilombo.
coração. Meu coração aqui novo. Ai, ai, gente, que Nossa. porra! E põe o quilômetro aqui no quilômetro, já era. Yes! Eles me convidaram a ler. Eu falei, não quero ler. Eu não quero ler. Se eu tiver que ler alguma coisa, que eu leia o Edinho. Quis me arriscar a entender e sentir aquilo que ele estava dizendo, né? Aquilo que era a expressão dele. E aí eu fiquei vendo, fiquei olhando, e eu falei, eu entendi. Eu sempre pesquiso o nós. Sempre. O que é o nós? Aonde é o é nós? E aí hoje eu tenho definição. Quando eu passo por aquela etapa com o Edinho, slam do corpo, é nós. Quando eu passo pelaquela etapa do slam SP com o Edinho, é nós mesmo. E pressentia que ia evaporar. Liquifez e pressentia que ia evaporar. Líquida, atípica, romântica, atlântica, derretida, sólida, cosmopolita, aquântica. A rima na língua de sinais, ela tá na configuração de mão, tá no ritmo. Eu busco sempre entender o corpo de quem tá falando. Vai ser. E aí, óbvio que precisa ter técnica, óbvio que precisa ter conhecimento da língua de sinais. E aí, junta tudo isso, fica bonito. Dá certo, comunica, toca. Muito maneiro esse. Pessoal, a lista de chamada está sendo disponibilizada agora novamente. Para quem ainda não assinou, tá? Entre e assine. Ela vai ficar disponível aí por 5 minutos. Então, prestem bem atenção no tempo, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou abrir para as pessoas que estão com a mão levantada, né? Para falar um pouquinho a respeito desses 2 vídeos mesmo, porque eu quero que a gente reflita sobre os 2 temas que foram tratados ali, porque querendo ou não, eles trazem um pouco do que a gente vai tratar nos próximos módulos, que a gente vai falar ali sobre
toda a história da educação de surdos, da situação que a gente está hoje, por que as coisas acontecem dessa forma. Mas vamos lá. Lembrando que quem assinou a lista da primeira vez não precisa assinar de novo, tá, gente? É só para quem ainda não assinou. Leonardo. O microfone, tem que habilitar o microfone. Pronto, agora consegui. É tenso. O primeiro vídeo foi muito tenso, né? E me trouxe um pensar que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Apesar de conviver com isso. O quanto, nossa, a quantidade de minorias que a gente tem, né? A gente sempre pensa em racismo, sempre pensa em preconceito contra LGBT e outras coisas, e a gente esquece um pouco, não esquece, né? Mas não se fala, né, das pessoas que possuem a surdez, que são cegas, que possuem isso. Então, quando ela trouxe, na primeira poesia, o nazismo, me remeteu às aulas de história que eu tive, era um tema que me interessava, a história, aonde se você tinha algum tipo de defeito, você não era um alemão ariano, você não era uma pessoa digna de vida, né? E eu comecei a imaginar como essas outras, antes era questão de raça, cor, credo, e eu não passava pela minha cabeça essas deficiências que a gente está observando, que eu estou vivenciando mais agora. Tá? Então, foi muito forte para mim o primeiro vídeo, muito mesmo, até porque eu trabalho com áudio e vídeo. E o segundo vídeo me chamou muita atenção, essa história de você procurar a dupla, né? Uma dupla que consiga interpretar bem e consiga fazer, tirar o máximo, né, de cada um dos dois, e que realmente é uma busca que deve ser uma busca muito muito longa, muito forte também, porque você tem que ter uma conexão ali importantíssima. Muito grande. Me chamou mais atenção no vídeo, eu queria até te fazer essa pergunta, professora, foi quando no finalzinho do vídeo aparece só o som do chiado. E a impressão que eu tive que é aquilo que o surdo escuta quando está ouvindo a música, né? Quando aparece aquelas pessoas dançando e, de repente, some a música e aparece o chiado, né? Que é um chiado para mim, né? Mas que tem ali algum significado, as batidas um pouco diferentes. Então, a pergunta é aquilo, então, é o que o surdo ouve para conseguir fazer as suas criações, para conseguir entender a melodia? Não. Não? Você assistiu Coda ou A Família Bélier? Não assisti. Não? Tá. Surdo não ouve. Ele não ouve chiado. Ele não ouve. Não. O chiado que eu digo é não, o chiado foi de um ambiente ali que estava todo mundo... Tinham várias pessoas conversando no ambiente. E aí eles não quiseram tirar o som do ambiente. Pelo menos eu vi dessa forma, porque eu não encararia aquilo como se fosse um chiado. Entendeu? Eu vi que foi um chiado, mas eu não encararia como eu não algo entendi intencional. como chiado, me expressei mal, mas como a pressão do som, tá? Que eles representaram daquela maneira, né? A pressão que o som faz nas ondas, né? Que a gente sim, aí sim. Foi, é porque quando você falou chiado, eu liguei aquele momento que ele estava ali conversando com outras pessoas, um ambiente cheio, que ali realmente parece, mas é um barulho de pessoas falando. Todo ele estava parecendo parecia um chiado, mas acho que era a representação da compressão do som ali sendo passado, foi o que eu entendi. Tá? Mas, poxa, fantástico. Queria que esses materiais fossem passados esses podem ser passados no grupo, o link? Pode, o pessoal pode passar para vocês. Esses estão no YouTube. Todos são no YouTube. Achei fantástico. É bem interessante, porque é o que a gente fala, essa questão da pessoa com deficiência, muitas vezes a gente não presta atenção. E eu acabei não comentando com vocês no início, né, lá no nosso primeiro dia do primeiro módulo,
Mas para quem está começando o curso agora, quem já fez outros cursos vai me dar razão. Mas é exatamente isso que o Leonardo falou. A gente nunca teve olhos virados para tal condição, né? E eu falo isso muito nas minhas aulas. A partir do momento que a gente começa a aprender, lá que você fez uma aula, 2 aulas, cara, parece que brota do chão. O surdo começa a aparecer, você vai passando em lugares que você sempre passou, aí você vê uma pessoa sinalizando, aí você olha para o outro lado, tem outra, aí você fala, gente, mas como eu nunca vi isso? Tipo, brota, você tá aqui do nada e puf, surge um surdo do seu lado. Isso não é que só porque eu comecei a aprender Libras eles começaram a surgir. Não, eles sempre estiveram ali, mas a gente nunca teve esse olhar direcionado. Então, a partir do momento que a gente começa a entrar em contato, a aprender, o nosso radar aumenta, né? O alcance desse radar aumenta e a gente começa a perceber essas pessoas. E aí a gente para e olha, a gente para pensar e fala assim, caraca, eu precisei começar a aprender para perceber que existiam pessoas que não são poucas nessa condição. É sinistro, cara. É muito chocante, assim, sabe? Eu gosto sempre de falar isso, porque, de fato, ele traz esse tipo de atitude, esse tipo de abertura de olhares é que vai fazer a gente mudar a nossa consciência e ajudar que a gente mude a consciência das pessoas, do mundo, assim, em relação a essa questão da deficiência, da surdez, da língua, da acessibilidade e da inclusão. Obrigada, Leonardo. Agora, Odeísa. Oi, tá me ouvindo? Sim. A minha câmera tá com defeito, professora. Sem problema. Eu não participei, tá? Mas estou muito emocionada até agora com os 2 filmes, me emocionei bastante. Acho mesmo que eles passam desapercebidos, são muitas pessoas, né? Eu trabalho na saúde e eu entrei no curso justamente para conversar com uma gestante surda que agora está fazendo pré-natal no centro de saúde onde eu trabalho, né? Legal. Aí, e aí a gente agora, depois que começa a ver os filmes, né? Começa a interagir um pouquinho mais e começa a abrir os olhos para ver o tanto que essas pessoas são discriminadas, né? Elas só passam como se não fossem produtivas, né? Como fossem pessoas que não produziam. E aí, igual uma pessoa no vídeo falou, o corpo fala, as mãos falam, e é lindo, é emocionante, e é cheio de vida, e é vibrante, e eu estou apaixonada. Que bom. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, Deisa. Obrigada. Rosemary. Boa noite, professora. Boa noite, Daniel. Boa noite. É só complementando, né, o que os colegas já falaram, e vendo os 2 vídeos, a gente vê que no passado, como que eles se sentiam na escuridão, né? Era muito deprimente ver uma pessoa que queria expressar algo e que aquela pessoa ouvisse e não tinha ninguém para ouvir. Então, ainda hoje, assim, em alguns lugares a gente vê que tem mais alguns que querem expressar o sentimento, mas não tem ninguém para ouvir ali, né? Em poucas situações, mas é um curso que dá vontade de a gente continuar fazendo cada vez mais para, né, para aprender mais, para interagir mais com essas pessoas que querem expressar esse sentimento, que é um sentimento tão bonito e tão forte. A gente se emociona muito em assistir um vídeo assim, quando vê a expressão do rosto de cada um, querendo passar a mensagem, né? Uma mensagem, às vezes, muito bonita, e a gente não tem conhecimento para entender essa mensagem. Bom, é isso. Verdade. Venha, continue. Continue com a gente até o final. Sim. Dá vontade de a gente continuar, porque a gente vai aprendendo até para se expressar, né? A grande maioria aqui das pessoas, muitos trabalham, né, de frente com o público, e às vezes a gente se depara com situação assim que a gente não tem como se expressar, porque a gente não sabe. Eu mesmo nunca tinha participado, é a primeira vez, né? Minha neta faz,
E eu vejo ela se expressando assim, acho muito bonitinho, porque ela é pequena, então ela está aprendendo. E ela sofreu um acidente, estava no hospital e chegou uma menina da limpeza e olhou para ela e perguntou para ela, olhou para ela e perguntou em línguas, né? E aí ela olhou assim e aí começaram a dialogar as duas. Eu achei tão bonito aquilo. E eu perguntei, e no final ela falou algo lá para minha neta, e minha neta sorriu e olhou para ela e deu tchau. E eu falei, o que que ela falou? Ela, segredo nosso. Aí achei, então, Muito eu disse assim, bom. então eu vou aprender, porque agora eu vou saber o que ela estiver falando. Né? Mas é muito bonitinho, então. Muito É muito obrigada. interessante. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Boa noite. Nayara Góes. Seu microfone. Oi, é agora. Sim. Tá? Eu queria aproveitar a oportunidade, né, dos 2 vídeos, que eu já tinha pensado em mostrar aqui um livro muito interessante, eu vou até divulgar para os colegas, ele é muito bom, a respeito dessa questão dos 2 vídeos. Então, eu acho que agora a oportunidade veio, assim, numa hora perfeita, no último dia do curso, né, desse módulo, e essa questão dos surdos, não só surdo, mas como acho que é Leonardo, né, que falou por primeiro, Foi. de surdez, da pessoa cega, da exclusão, né, dessas pessoas. E este livro ele mostra assim coisas importantes, fundamentais que a gente deve saber, né, da vida do surdo, que antes, eu vou até citar um pedaço desse livro, eu só não me lembro assim a data, mas eu acredito que tenha sido 1985. A língua de sinais, ela era vista como um código entre os surdos. Então, a maioria das escolas forçavam, eles contam essa história, né, que eles forçavam os alunos a fazerem leitura labial, eles não aceitavam a língua de sinais. E quando eles viam o aluno se comunicando através da língua de sinais, muitos desses alunos eram punidos, tinham as mãos amarradas, enfim, para eles era um código, aquilo era uma ofensa, né? E isso mostra que é interessante, inclusive nesses vídeos que vocês mostraram, dessa falta vamos dizer assim, oportunidade, não seria essa a palavra, mas vamos dizer que sim, de contato com outras pessoas, porque eu vejo, eu pelo menos comecei a me interessar por Libras, para linguagem de sinais, Pela língua. pela língua de língua. sinais, desculpa, para me comunicar com outras pessoas, para me comunicar com o surdo. Por exemplo, eu conheci um amigo recente, surdo, ele ficou feliz da vida, porque ele ficava isolado num ambiente onde ele frequentava todo santo dia, isolado, sem ter esse contato com poder conversar, poder... Eu sinto falta às vezes, de conversar. Eu acredito que qualquer um de nós sentimos falta de conversar com alguém, dialogar é importante para todo mundo. Então, se me permitir, eu posso mostrar o livro? Claro. Seria esse aqui, ó. Aí, dá para Da Audrey Gesser, Libras, que língua é essa? Eu achei esse livro maravilhoso. Quem Ele é um puder livro muito ler, bom mesmo. eu aconselho. Era isso, Não, professora. eu também aconselho. Pessoal, vamos aproveitar e abrir a câmera para a gente fazer o registro? Mas olha, Nayara, eu também aconselho esse livro, ele é maravilhoso, ele é uma mudança de conceitos, assim, sensacional. Sim, é porque hoje todo que é tipo de sinal é uma forma de comunicação. Eu acredito que desde a hora que a mãe, um exemplo da maternidade, que a mãe vai amamentar um filho, que ela olha para ele amamentando, ali é uma comunicação. Eu acredito... O Edinho falou no vídeo, o corpo fala. Entendeu? Então, isso é muito importante. Esse livro traz tudo isso. Entre outras coisas que eu não vou contar, que eu espero que os amigos leiam, que ele é muito bom mesmo. Leiam, é bom. Obrigada, Nayara. Marquinhos. Hoje eu gostei muito da aula. Boa noite, Daniel.
e eu não consegui hoje. Eu gostei muito da aula de hoje, né? É só isso que eu quero desejar para vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, viu? Para você também, querida. Obrigado. E semana que vem eu te espero aqui, hein? Ok. Então tá bom. Obrigada, Obrigado. Marquinhos. Edines. No primeiro vídeo, eu vi quando a moça fez passado a história, eu já li algo sobre a história deles e era muito sofrida, a história do pessoal surdo. E assim, eu fui levar minha filha na universidade e quando eu cheguei lá, eu fui pedir informação a uma moça do apoio e ela falou para mim que era surda, que não ouvia, e eu dei as costas a ela. Aí depois eu disse, "Oxente, por que eu estou fazendo isso? Se eu consigo me comunicar com ela." Aí fui lá e dei um bom dia a ela e perguntei onde era que eu pegava o ônibus. Eu fico até emocionada da reação dela, porque ela ficou tão feliz que ela fez bem assim para mim, como se ela estivesse na escuridão. E quando eu me aproximei dela, assim, ela ficou tão feliz que me despertou mais o interesse de aprender Libras. Era isso, professora. Obrigada, obrigada. São situações assim que realmente, sempre que acontece, a gente se emociona. Sempre que acontece, a gente se emociona, porque a gente sabe o tanto que é ruim a gente não conseguir se comunicar, né? Eu falo que eu sou uma pessoa... Vocês nem devem ter percebido que eu falo muito, né? Fora é pior ainda. Quando junta eu e minha filha, que são duas falantes, quer me deixar, assim, em depressão, é não me permitir falar. Então, assim, a gente sabe o tanto que é ruim a gente não conseguir se comunicar com o outro. E são pessoas que acabam privadas disso durante muito tempo. Edines, muito obrigada pela sua fala. Jeane. Professora. Professora, boa noite. Eu não vou ligar minha câmera porque está travando a internet. Sem problemas. Eu só queria falar, assim, desses 2 vídeos que passou, né? Uhum. E também, professora, é que eu estou com uma dificuldade muito grande de memorizar. Além da idade, a minha idade, eu ainda tive a tal da Covid, aí que piorou. Porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler sobre o que aconteceu lá no tempo do nazismo, né? Uhum. Então, eu presto serviço voluntário lá na rodoviária, e ali é um lugar que passa muitas pessoas de toda a personalidade, culturas, e lá passa muitas pessoas que precisam realmente de alguém que converse com eles. Às vezes eles chegam lá onde eu estou, aí falam em Libras, e eu fico só olhando, porque eu não sei, eu não entendo, né? Então, é o meu desejo eu aprender, nem que seja o mínimo dos mínimos, para me Mas poder você vai conversar aprender. com eles. E eu Você estou vai muito triste por aprender. isso, porque eu estou me esforçando e não está entrando nada. Eu vejo, Mas não se revejo preocupe, que eu aula. tenho certeza que vai entrar. Cada um tem um tempo, Jeane. A gente tem que entender isso. Cada pessoa tem um tempo, tem uma maneira de aprender. Mas não se preocupe, com essa perseverança sua, mulher, tu vai longe ainda. Vamos continuar aprendendo. E eu quero muito, nem que eu refaça o curso de novo, professora, mas eu quero conseguir. E eu desejo para você, para o Daniel, que é um intérprete, que eu fico aqui, ó, admirando a facilidade que ele tem de fazer assim. Ah, quem dera eu, viu? São muitos anos de prática. São muitos anos de prática. Obrigada, já professora, também. E Daniel, eu que agradeço. pela perseverança. Obrigada, querida. Ana Luso. Seu microfone. Essa situação do vídeo, né? Hoje eu vivenciei, assim, aqueles meus amigos que eu apresentei ontem, né? Você lembra? Sim. Eles são um casal de surdos. E hoje eles me fizeram uma chamada de vídeo pedindo que eu pudesse acompanhar eles
numa loja de roupa, porque a moça não conseguia entender eles. Eles queriam comprar uma roupa e eles precisaram de mim para traduzir para ela o que é o que eles queriam, né? Que eles queriam comprar uma roupa no valor X, né, e tal. E ver a dificuldade, essa barreira que as pessoas surdas têm e os ouvintes não compreender, isso é agoniante, vamos dizer assim, né? É muito triste. E, assim, eu fiquei feliz por saber que eu fui útil, mesmo com a minha pouca experiência, né? Porque eu não sou uma intérprete, né? Eu já trabalho na área, mas no básico, né? A gente não fez na educação infantil, então o básico eu consigo, mas essa necessidade, alguns sinais, né, sobre cartão, eu até aprendi, eu já sabia, mas relembrei, né, porque já faz um ano que eu fiz o curso básico, e essa aula dessa semana refrescou minha memória, né, do cartão, parcelado, e hoje eu coloquei em prática. Óbvio. Foi muito bom. E eu quero terminar, assim, né, rapidinho, que eu aprendi também, quero passar para meus colegas, se a senhora me permitir, Claro. em Libras, desejar Feliz Ano Novo. Eu respeito quem comemora o Natal, mas eu sou evangélica, e aí a gente não celebra essa situação, né? Não quero ofender ninguém, nem agredir nenhuma religião. Mas, enfim, eu só quero desejar a todos boas festas, né? Para quem comemora. Boas festas, eu acho que é assim, né? Mas eu aprendi, sabe o quê? Feliz Ano Novo, assim, ó. Desejo um feliz ano novo. Vamos tomar banho. Paz, saúde, amor, sucesso e prosperidade. Tá Muito certo? bem. Certinho. Muito certinho. obrigada. E Obrigada, até a Ana. próxima semana. Até semana que vem. Estudo de Libras. Até semana que vem. Eu apresentei hoje, professora, uma música, aquela música Aleluia, em Libras. Hoje foi o encerramento lá da festinha da educação infantil. E eu treinei muito essa semana, mas eu reconheço que eu tenho dificuldade na expressão facial, porque eu me concentro nos sinais da mão e Mas é acabo normal. esquecendo a Ana, quando a gente está expressão aprendendo, isso é normal. Tá? né? Essa E eu dificuldade com a também expressão pisco é muito, eu acho que meu Deus, será que tem um cisne? Não, o nervosismo eu demonstro no meu piscar de olho. Se você me permitir, se um dia eu tiver a oportunidade de colocar isso no nosso grupo, essa interpretação, e outras interpretações, se quiser me seguir lá no Instagram, é pastelaria _rapidez. Eu coloco alguns vídeos lá, e eu pisco muito, mas é a expressão do meu nervosismo. Porque Não tem agora que eu tenho problema, todo mundo entende isso. eu tô, tipo assim, enfrentando os meus medos, e medo às caras, e eu tenho 2 professores de Libras, né, que eles me ensinaram ano passado, foram meus professores, e agora, recente, eu terminei o intermediário, e ano que vem eu vou fazer o avançado, que é esse módulo de interpretação facial. Expressão facial, que eu trabalho muito. Mas, Muito assim, a gente não tem que desistir, amigas e amigos do grupo, Não com desista. dificuldade, você tem que se desafiar os seus medos, e é errando que você aprende, né, professora? Exatamente. Obrigada, Ana. Não vou falar muito, não vou tomar muito tempo. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Alex, que a gente está quase chegando no nosso final. Alex vai ser a última pessoa a falar, ok? Boa noite a todos. Boa noite. Eu só gostaria de fazer 2 colocações que acredito que atravessam, né, as temáticas dos 2 vídeos. A primeira delas é em relação a esse horror que foi o Holocausto, né, e que, na verdade, vem de toda uma problemática que é milenar com relação à questão da diversidade, né, essa dificuldade que o ser humano tem de entender e de enxergar a diversidade. Tanto é que em muitas culturas, né, muitas delas culturas ancestrais, toda pessoa que possuía algum tipo de deficiência era relegada ao ostracismo, né? Muitos deles, inclusive, eram mortos, né, logo no seu nascimento. E de lá para cá, nós evoluímos muito pouco, né? Nós ainda precisamos aprender muito a compreender, a enxergar a diversidade. E aí a gente entra nessa questão do segundo vídeo, né? A gente pode, se a gente observar com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que talvez 90% das pessoas que aparecem ali no segundo vídeo são pessoas negras, são pessoas pretas. E isso já quer nos dizer alguma coisa,
né? Então, tem essa questão da simbologia e tem também aquela pergunta que ele nos faz, não é? Por que que tudo precisa ser feito para aqueles que são ouvintes, né? Por que que a gente se acostuma a assistir novelas e a nunca encontrar pessoas pretas, por exemplo, em lugares de posição de poder e achar isso normal, né? E assim como isso, muitas outras coisas na nossa sociedade, né? Então, essa questão da diversidade, eu acho ela muito importante e vejo que os 2 vídeos que foram mostrados, eles nos colocam dentro disso, né? Dentro dessa questão da diversidade que é extremamente importante. E eu acho que uma luta, ela não invisibiliza a outra, né? Nós temos as pessoas pretas com as suas lutas, nós temos as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né? Seja uma deficiência auditiva ou na fala, enfim, e uma coisa não exclui a outra. A gente precisa, eu acredito, saber como enxergar cada uma desses âmbitos e desses ambientes com as suas particularidades e com as suas diversidades, né? Muito obrigada pela fala. E é exatamente isso, e o Edinho mesmo fala isso. Ele fala, eu sou surdo, eu sou preto, eu estou aqui para mostrar que eu tenho valor como qualquer outra pessoa. Então, assim, eu acho que é bem legal mesmo, eu gosto de mostrar esses vídeos, esses documentários, essas falas de pessoas surdas, porque elas são as pessoas que estão no lugar delas e que muitas vezes são proibidas de se expressar, né? E hoje, graças a Deus, a gente não tem mais essa proibição. Obrigada, Alex. Pessoal, estamos chegando ao final da aula, né? Eu gostaria só de reforçar alguns recados. A lista já passou as 2 vezes, inclusive foram avisadas aqui. Então, já passou e ficou aberta durante 5 minutos, como é o combinado. Semana que vem, lembrando, a oficina de prevenção ao uso de drogas não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é um adiantamento do módulo 3. Então, na semana que vem, nós teremos o módulo 3 da nossa oficina de Libras, surdez e inclusão, certo? Então, todo mundo vai me ver aqui na semana que vem de novo. Lembrando que na semana que vem, as nossas aulas vão acontecer de 6 às 8h30, ou seja, começa às 18 horas e vai até às 20h30. Por quê? Porque na sexta-feira nós não teremos aula. Dia 30 todo mundo pode se organizar, quem quiser se organizar para viajar e tudo mais. Nossa aula será de segunda a quinta, certo? Na sexta não haverá aula. E em função de não ter aula, nós vamos aumentar meia hora todos os outros dias para compensar essa questão do horário, certo? Quem tiver inscrito no módulo 3, não saia do grupo, deve permanecer no mesmo grupo, ok? Então, lembrem-se disso, não saiam do grupo. E vai ser liberado, ou já deve ter sido liberado no grupo aí de vocês, o formulário de avaliação. Então, a gente gostaria muito de pedir para que todo mundo respondesse esse formulário de avaliação, porque ele ajuda a gente a desenvolver a atividade, a adaptar o que for necessário, melhorar o que for necessário. Certo? Pessoal, um Feliz Natal a todos. Não vou desejar Feliz Ano Novo ainda, porque a gente vai se encontrar semana que vem, tá? Então, um Feliz Natal, boas festas. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E até semana que vem.